E aquele homem sai do seu isolamento e, pela primeira vez, descobre o que é viver escutando os outros e podendo conversar abertamente com todos. O Evangelho diz que as pessoas ficam admiradas porque Jesus faz tudo bem, como o Criador, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, os devotos, devotas de Santo Antônio. Desejo para você, para sua família, uma feliz, uma abençoada sexta-feira. Hoje é 13 de fevereiro. Nesse dia, a gente reza juntos com o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 até 37. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu, e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. A gente pode até entrar nessa cena, né? Imaginar a alegria, a alegria desse homem surdo de poder falar sem dificuldade. Obviamente que ele não ficaria quieto diante de tamanha graça. É claro, a tendência do ser humano é divulgar, é mostrar a graça buscada, alcançada. De qualquer forma, para dizer assim que a cena, para a gente, ela é conhecida, né? Apresenta a Jesus esse homem surdo, que, como resultado de sua surdez, ele também mal consegue falar. E a gente pode imaginar aqui a vida dele, certamente uma desgraça. Ele só se ouve a si próprio, não pode ouvir os seus parentes, vizinhos, não pode conversar com os amigos, tampouco pode escutar as parábolas de Jesus ou então compreender a sua mensagem. A gente pode dizer assim, nesse nosso imaginário, que ele vive preso na sua própria solidão. E Jesus leva-o consigo e concentra-se no seu trabalho curador. Ele insere os dedos nos seus ouvidos e procura vencer essa resistência que não o deixa ouvir ninguém. E com sua saliva umedece aquela língua paralisada para dar fluidez à sua palavra. Não é fácil, né? O surdo-mudo não colabora e Jesus faz um último esforço. Respira profundamente, lança um forte suspiro olhando para o céu em busca da força de Deus. E depois grita para o doente: abre-te, o efatá. E aquele homem sai do seu isolamento e, pela primeira vez, descobre o que é viver escutando os outros e podendo conversar abertamente com todos. O Evangelho diz que as pessoas ficam admiradas porque Jesus faz tudo bem, como o Criador, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Eu faço essa reconstituição porque não é por acaso que os evangelhos narram tantas curas de cegos e surdos. Isso tem um sentido, porque estes relatos são um convite a deixar-se trabalhar por Jesus para abrir bem os olhos e os ouvidos à sua pessoa e à sua palavra. Discípulos surdos, a sua mensagem, serão como gagos a anunciar o Evangelho. Viver dentro da igreja com uma mentalidade aberta ou fechada pode ser uma questão de atitude mental ou de uma posição prática.
quase sempre fruto da própria estrutura psicológica ou da formação recebida. Mas quando se trata de abrir-se ou fechar-se ao Evangelho, o assunto é de uma importância decisiva. Veja que o surdo-mudo, ele necessitava abrir os ouvidos e a língua. Mas todos nós, temos necessidade de abrir alguma dimensão da nossa pessoa. Ou talvez alguma capacidade que esteja adormecida ou então bloqueada. Se a gente viver surdos à mensagem de Jesus, se nós não entendermos o seu projeto, se a gente não capta o seu amor pelos que sofrem, nós vamos ficar como que fechados nos nossos problemas e nós não vamos escutar o das pessoas. Mas então não saberemos anunciar a boa nova de Jesus. A gente, de certa maneira, agindo assim, nós vamos como que deformar a mensagem de Jesus. A muitos, vai ser difícil entender o nosso Evangelho. A pergunta, talvez, para a gente, nessa sexta-feira, será que não necessitamos de nos abrir a Jesus para nos deixarmos curar da nossa surdez? Pergunta, é para você meditar no dia de hoje. Pedimos que Santo Antônio te ajude, te dê força, que o Espírito Santo te ilumine, para que a gente possa curar a nossa surdez. Paz e bem. Até amanhã, sábado.